Bem-vindo ao programa O Seu Dinheiro. Saber onde investir é sempre um grande dilema para as pessoas. Parece que a Bolsa é o indicador de como vai a economia e o bom astral voltou aos mercados. 2014 será o ano da Europa. Nos Estados Unidos, a locomotiva dos mercados financeiros, o S&P 500, o índice que agrega as 500 maiores empresas, subiu 30% em 2013. Por isso, há quem diga que estão perto do que na gíria se chama uma bolha especulativa. Como em tudo na vida, as más notícias de uns são as boas para outros. Este é o ano que parece ser o ano da Europa. Do ponto de vista de alocação, em termos geográficos, neste momento a nossa visão é uma maior preferência por parte dos mercados de ações da Europa, não tanto uma exposição, de certa forma, significativa, quer aos Estados Unidos, quer aos mercados emergentes. Portanto, neste momento, o ano 2014, ele começa, digamos, com um maior nível de preponderância de alocação a nível de ações, do ponto de vista geral, e com maior preponderância ao mercado de ações europeus. Isto surge numa altura em que os mercados acionistas norte-americanos nos últimos 5 anos têm registrado um desempenho extremamente forte. Nos últimos 5 anos, em termos anualizados, os mercados de ações americanos registram um crescimento na casa dos 17%, enquanto que no mesmo período os mercados de ações europeus tiveram um desempenho de 7% apenas, portanto aqui um diferencial de 10 pontos percentuais ao ano, o que nos leva a ter uma maior preferência na zona da Europa, isto também decorrente do maior sentimento positivo para a economia europeia. Temos países a desenvolver-se melhores do que outros, nomeadamente a Alemanha, com um grande nível de destaque e bons níveis de crescimento estimados, quer para 2014, quer para 2015. Que depois poderão ser um nível de motor, de certa forma, do maior nível de atividade na Europa. Em termos de destaque, não propriamente por aquilo que poderá vir a fazer, mas aquilo que são expectativas dos investidores, eu acho que será muito importante aquilo que a França conseguir fazer em 2014 e 2015. Recentemente foi aprovado um plano de crescimento, favorecimento do crescimento e dinamização da atividade empresarial, também para uma diminuição dos atuais níveis de desemprego, e o que será importante também saber é qual é que será o papel da França neste mesmo nível de crescimento da Europa. Mas outra economia em destaque na Europa, não apenas na zona euro, é sem dúvida nenhuma a economia inglesa, em que por um lado, temos o Banco Central de Inglaterra extremamente ativo naquilo que são políticas expansionistas, nomeadamente a nível de injeção de liquidez, e por outro lado também alguns resultados positivos no mercado de trabalho, em que obviamente poderá ter aqui um ímpeto positivo na economia inglesa, nomeadamente a nível do capítulo do consumo, embora na parte do setor imobiliário já estamos a ver níveis de crescimento bastante significativos. Portanto, há como que aqui 3 grandes blocos importantes, que depois este mesmo crescimento a verificar-se na Alemanha, na França, com algumas reservas obviamente, e na Inglaterra, obviamente poderão trazer um impacto positivo naquilo que é chamada a periferia, nomeadamente Itália, Espanha e também Portugal, e porque não também a própria Grécia, que foram, sem dúvida, os 4 países que estiveram em grande destaque, a par da Irlanda, nos últimos tempos, em termos de reservas para a zona euro como um todo, mas que, neste momento, o que é revelador é um maior sentimento positivo por parte dos investidores nestes mesmos mercados, a acreditarem nessa mesma recuperação, mas é preciso ver que, obviamente, ainda há aqui alguns níveis de stress e alguns níveis de inquietação, o qual os investidores deverão estar atentos, é certo, porque, obviamente, os níveis de crescimento, como diz, ainda são baixos e, obviamente, apresentam algum nível de fragilidade. O crescimento sustentado da atividade económica e a manutenção das taxas de juro a níveis baixos irá favorecer a performance das empresas, o que contribui para um cenário favorável à compra de ações europeias. Outros ativos a ficar de olho são as ações globais. A manutenção da era do stock picking pode beneficiar as estratégias que procuram melhores ações a nível global, o que ajuda a diversificar os portfólios. Mas atenção, só porque há otimismo na Bolsa, isso não significa que desata comprar ações. Se é um principiante no mercado de capitais, deveria começar por investir num fundo de índice, através de um ETF, por exemplo.
Desta forma, reduz o risco face ao investimento direto em ações e obrigações. E no caso dos ETF, pode mesmo fazer um investimento paralelo que cobrirá todo o risco da sua aposta. Fale com um analista financeiro. Para entrar no mercado de capitais, é preciso saber. Às vezes, quando verificamos algum otimismo, há a tendência de o exagerar. E nesta altura o que é importante dos investidores é olharem para os mercados com moderação e efetuarem uma devida diversificação, que é aquilo que sempre apelamos nestes mesmos momentos. Não é pelo facto de identificarmos algum otimismo para os mercados de ações que os investidores deverão, de certa forma, desbalancear aquilo que é a zona de equilíbrio daquilo que pretendem. Portanto, o que se pretende aqui há o sentimento positivo, sim, mas é preciso fazê-lo com moderação. E neste caso, o que importa é que os investidores façam uma alocação estratégica daquilo que são os seus objetivos de investimento e também consigam pensar a médio e longo prazo. Quer num sentido de poupança para a reforma, quer seja poupança para a educação dos filhos, quer seja para uma necessidade específica de consumo a médio prazo ou mesmo a curto prazo. O que os fundos de investimento é aquela classe de ativos ao qual, da nossa parte, temos e reconhecemos valor naquilo que é uma estratégia de diversificação dos investidores. Aqui o importante é, de certa forma, identificar os objetivos de investimento e identificar também depois o melhor fundo naquela mesma categoria. E aí, claramente, uma oferta de fundos alargada, independente, ganha valor na decisão final naquilo que é a decisão do investidor. E daí também da nossa parte apresentarmos uma oferta de fundos de investimento extremamente vasta que nos permite a qualquer momento identificar o melhor fundo daquela mesma categoria. O ano 2013 foi muito marcado pela compra de obrigações, principalmente as do Estado. No entanto, os especialistas estão a apontar outra mira. Os especialistas estão a recomendar as obrigações high yield, ou seja, as que apresentam taxas implícitas mais elevadas. Têm mais risco, mas também têm uma taxa implícita maior. Se analisarmos o mercado, verificamos que a contração da banca tem empurrado muitas empresas a financiarem-se no mercado de capitais e tem sido este comportamento que tem tornado as empresas mais atrativas. Os últimos tempos têm sido, digamos, duas realidades completamente distintas daquilo que é o investimento em obrigações. Por um lado, temos aquelas obrigações com menor nível de risco, aquelas que apresentam menores níveis de segurança, de certa forma, aos investidores, e que são aquelas que, neste momento, no atual enquadramento, poderão se apresentar com alguns níveis de risco. Isto é, face às expectativas também de crescimento das taxas de juros, que neste momento estão a níveis mínimos históricos, obviamente o impacto que tem uma eventual subida nas taxas de juros poderá se traduzir numa desvalorização dessas mesmas obrigações de qualidade mais elevada. Portanto, e obviamente que essa mesma subida de taxas de juros, que poderão ser induzidas por maiores níveis de atividade económica, tenderão a favorecer aquelas obrigações que até agora eram aquelas que apresentam maiores níveis de risco. Portanto, nomeadamente as obrigações high yield. E neste capítulo o que importa é os investidores fazerem também uma devida diversificação do risco no capítulo das obrigações. É preciso saber identificar muito bem os riscos associados a cada uma dessas mesmas obrigações e depois aí tomar as suas devidas alocações na sua carteira de investimentos. Quanto às obrigações de empresas, há firmas com estabilidade financeira e cujo cupão se mantém interessante num cenário de taxas de juro reduzidas. E em termos de risco, algumas emissões são ativos mais seguros do que as emissões governamentais. Há que saber encontrá-las. Falando agora do mercado cambial em 2014, tudo indica que ficará marcado pelo afunilamento da liquidez do sistema norte-americano. O processo de redução de liquidez, introduzida mensalmente pelo Fed, pode ser determinante na volatilidade do valor do dólar relativamente às moedas concorrentes. Os especialistas acreditam que, ao longo do ano, o euro vai perder vantagem face à moeda do tio Sam. Quanto às taxas de rentabilidade dos títulos de taxa fixa, vão manter uma subida moderada em 2014. Os analistas para os Estados Unidos da América apontam uma escalada até aos 3,25%. Já na zona euro, as yields devem situar-se entre os 2%, isto a 10 anos. Por isso, quem é mais avesso ao risco e a apostar, por exemplo, nos depósitos a prazo, estas serão as balizas que vão determinar as taxas de juro oferecidas pela banca. É preciso ter cuidado para que os seus investimentos não sejam comidos pela inflação. A
Até para a semana. Até lá, vá a vidas.sab.pt/o seu dinheiro ou então visite-nos no Facebook. Tenha uma boa semana.